Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com essas palavras nós começamos mais um dia, clamando a Deus pela bênção dele sobre a nossa vida. Tendo a certeza que temos Deus ao nosso lado, a nossa vida se torna muito mais feliz. Se não tivermos a certeza que ele está na nossa companhia, a nossa vida se torna infrutífera. E é por isso que a cada manhã, logo nas primeiras horas, nós nos voltamos para o nosso Criador com palavras de gratidão, com palavras de reconhecimento, suplicando a sua bênção sobre a nossa vida. Clamamos a Ele que as suas mãos estando estendidas sobre nós, o seu santo e bom Espírito seja derramado sobre nós e sobre a nossa família. Quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 109, o verso 30, onde a Bíblia diz o seguinte: muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Salmo 109, o verso 30. Nós daremos graças ao Senhor com os nossos lábios, em todo e qualquer lugar. Queremos que a nossa vida possa ser um testemunho vivo e as pessoas que estão ao nosso redor se sintam desejosas de servir ao Senhor pelo nosso testemunho. Louvá-lo-emos em toda e qualquer circunstâncias. Pedimos a Deus que nos abençoe, nos cubra com o seu manto de justiça e nos conceda a graça de quando Ele voltar aqui a essa terra, nós possamos nos encontrar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E quero nessa manhã pedir a Deus que nos tome nos seus braços, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Palavra do Senhor. Começamos estudando a Bíblia do primeiro livro de Gênesis e hoje nós nos encontramos no 12º capítulo, no livro de 1 Reis. E nesse momento convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no versículo 1. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Nós sabemos que Roboão é filho de Salomão. Salomão já tinha fechado seus olhos para essa vida e automaticamente a nação de Israel se preocupou em entronizar seu filho Roboão como sendo o sucessor de Salomão. Mas queria nessa manhã chamar a você para que nós pudéssemos parar para fazermos uma reflexão. Quão fantástico seria se nós pudéssemos a cada dia estudar a palavra de Deus e deixar de fato que ela nos conduzisse e afetasse a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Seria fantástico, seria maravilhoso, nós a cada dia seríamos abençoados por Deus, a nossa vida seria uma vida muito mais feliz. E quando falo sobre isso, me reporto também à nação de Israel. Quão fantástico seria se a nação de Israel seguisse as orientações que Deus tinha deixado para o seu povo. Quão maravilhoso seria se eles não tivessem pedido um rei humano, mas tivesse permanecido como sendo Deus soberano, conduzindo as suas vidas e a nação de Israel, eles teriam sido muito mais felizes, como de fato Deus queria que fosse assim. Mas eles queriam se comparar, se igualar às nações que estavam ao redor de Israel, e nesse momento eles estavam vivendo momentos difíceis em consequência de ter um ser humano pecaminoso, cheio de falhas, conduzindo as suas vidas como sendo o rei de Israel. Neste capítulo nós nos deparamos com a divisão do povo de Deus, com a nação de Israel, em duas partes. E após essa divisão, a nação de Israel jamais se tornou a mesma, sofreu as consequências dessa divisão. 1 Reis, capítulo 12, o verso 2, a Bíblia diz o seguinte: tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. Jeroboão tinha buscado o exílio no Egito, mas ao saber da morte de Salomão e tendo ciência que Roboão tinha assumido o trono da nação de Israel, ele se preocupa em voltar para Israel para que pudesse assessorar Roboão. E no momento do seu encontro com o rei de Israel, que era Roboão, ele traz alguns conselhos pessoais. Ele fala ao coração: seu pai fez um pesado jugo sobre nós, mas se você aliviar o fardo, diminuir os impostos, automaticamente você vai conseguir conquistar o coração desse povo. Mas Roboão tinha crescido no meio de uma classe de jovens, de amigos,
que agora ele repudia o conselho de pessoas mais experientes que tinham lhe aconselhado em diminuir o fardo e busca conselho de jovens que tinham crescido com ele na infância. Aqueles que se diziam seus amigos da infância lhe aconselharam para que ele pudesse dobrar os impostos, para que ele pudesse manter o mesmo padrão de vida que o seu pai tinha. Se ele diminuísse os impostos, automaticamente ele teria menos renda e, consequentemente, não usufruía dos mesmos benefícios que o seu pai Salomão um dia usufruiu. E Roboão, inocentemente, seguindo os conselhos dos seus amigos que tinham crescido com ele na infância, se volta para o povo e fala: se meu pai impôs altos impostos sobre vocês, eu vou dobrar. Se o meu pai açoitou vocês, eu irei açoitar vocês com escorpiões. Escorpiões era um tipo de chicote daquele período que na ponta possuía alguns grilhões de ferro que, quando batia na carne de alguém, ele tinha a capacidade de tirar pedaços de carne de um ser humano. E Salomão estava dizendo para a nação de Israel que, em vez de tratá-lo com amor, com brandura, ele iria dobrar o fardo para que eles pudessem manter o seu padrão de vida. No versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando, o autor do livro de 1 Reis nos fala que esses acontecimentos vinham da parte de Deus. Mas, na verdade, o pensamento hebreu está dizendo para nós que Deus se mantinha no controle da história. Estava se cumprindo a palavra do Senhor através do profeta Samuel. Deus, antes que o povo pudesse pedir um rei, Deus queria se manter no trono da nação de Israel. E quando eles pediram, Deus mesmo falou para eles que eles passariam por esses momentos difíceis se eles quisessem copiar o mesmo modelo de governo que estava ao redor da nação de Israel estavam utilizando. E nos dias do rei Roboão se cumpriu as profecias do profeta Samuel. 1 Reis, capítulo 12, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. A partir do momento em que as tribos perceberam que Roboão não deu atenção aos seus pedidos, falando que o fardo e os impostos estavam muito altos e eles queriam ter um alívio desses impostos, e Roboão não deu atenção aos seus pedidos, 10 tribos deixaram de seguir Roboão e passaram a seguir a Jeroboão. Dá para nós entendermos, através de um estudo desse capítulo, que as 12 tribos de fato nunca foram completamente coesas, unidas. Na verdade, havia um heroísmo por parte de Saul, havia também um heroísmo por parte de Davi, e eles observavam esses líderes e os admiravam, mas uma verdadeira união entre as tribos nunca houve. Quando então se depararam com essa dificuldade, foi motivo suficiente para que 10 tribos seguissem a Jeroboão e 2 tribos seguissem a Roboão, que era filho de Salomão. Como nós podemos ver no versículo 20, as 2 tribos que passaram a seguir a Roboão, que era da linhagem de Davi, eles passaram a se chamar de Judá. E as outras 10 tribos que seguiram a Jeroboão, elas começaram a ser chamadas de Israel. Esta distinção é importante para nós, porque quando nós estudamos a Bíblia e vemos a informação de que Judá foi levado para o cativeiro de Babilônia, nós precisamos entender que algumas pessoas ficaram ainda em Israel. E a partir desse momento, essas pessoas passaram a ser chamadas de judeus. A partir do versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando, nós podemos ver que Roboão, que era rei de Judá, ele reúne os seus soldados para lutar contra Israel. Mas veio a palavra de Deus através do profeta dizendo que eles não deveriam entrar em conflito, que era resultado da ação de Deus sobre as suas vidas. E os 2 reinos deveriam se respeitar. E cada reino deveria ser mantido, mas deveriam também preservar a aliança de seguir as orientações e os ensinamentos da palavra do Senhor. Todos os homens judeus deveriam ir ao templo 3 vezes por ano, demonstrando a sua fé ao Senhor, levar as suas ofertas, expressar a sua adoração ao Criador. Mas Jeroboão, que era rei de Israel, achando que ir a Jerusalém era muito longe, ele estabelece no seu reino os seus próprios métodos de adoração a Deus.
Dessa forma, Jeroboão estava desobedecendo diretamente à voz do Senhor e oferecendo ao povo o seu próprio estilo de adoração. O medo de Jeroboão em permitir que o seu povo fosse a Jerusalém adorar a Deus no templo, ao irem ao templo, elas poderiam desenvolver uma afeição por Jerusalém, pelo templo e pelas pessoas que estavam ali e não mais quererem voltar para lhe servir no reino em Israel. Isto estava completamente contrário à vontade do Senhor, mas ele estava disposto a seguir a sua própria vontade em vez de seguir a vontade de Deus. Ele mesmo estabelece no seu reino os seus deuses, os seus sacrifícios, e leva o seu povo a se curvar diante desses postes ídolos e desagrada por completo a vontade do Senhor. Jeroboão, estrategicamente, para impedir que o povo fosse até Jerusalém adorar ao Senhor no santuário autorizado por Deus, ele estabelece os seus altares na avenida principal, no caminho que levava a Jerusalém, na tribo de Dan e na tribo de Betel. Isso fazia com que as pessoas que estavam vindo do norte, ao ir para Jerusalém, se deparavam com esses postes ídolos, se curvavam diante deles e dali mesmo voltavam para suas casas. A religião que Jeroboão queria oferecer para o seu povo era uma religião ao seu próprio molde, à sua própria vontade. Não era moldada pela palavra de Deus, não eram assíduos do Senhor, mas era uma religião que satisfazia o seu próprio ego, a sua própria vontade. A religião de Jeroboão tinha origem no seu próprio pensamento. A religião de Jeroboão tinha motivos egoístas, pessoais. A religião de Jeroboão alegava ser muito boa para o povo, mas estava completamente contrária à vontade de Deus. As pessoas que se voltaram para essas práticas eram pessoas que não conheciam a vontade do Senhor, não tinham entendimento do que Deus dizia para eles e os profetas, e passaram a viver no mais baixo nível espiritual da sua época. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o 12º capítulo do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: jamais nós devemos seguir sugestões que nos afastem do Senhor. Nós precisamos restritamente seguir as orientações que nos levam para mais perto de Deus. Se alguém desenvolve uma religião prática, fácil de ser seguida, mas está em desacordo com a palavra do Senhor, e o assim diz o Senhor, nós precisamos repudiar. Nós não precisamos de praticidade, nós precisamos de fidelidade. Deus precisa de pessoas que sejam obedientes, fiéis à sua palavra, que sigam restritamente aquilo que Deus está pedindo para que possa ser seguido. Este é o desejo de Deus para os dias em que nós estamos vivendo. Quantas coisas ruins não existiriam em nossa vida se nós confiássemos mais na palavra do Senhor. Os israelitas estavam pagando um alto preço porque trocaram Deus por um rei humano. Se eles tivessem seguido as orientações do Senhor, eles teriam vivido uma vida muito mais feliz. Da mesma forma acontece conosco nos dias de hoje. Se nós fôssemos mais fiéis em seguir o que Deus pede para nós, nós seríamos muito mais felizes, muito mais abençoados e a nossa vida seria muito mais próspera. Há muitas pessoas que têm escolhido a sua própria vontade de adoração. Adorar a Deus não pode ser dessa forma. Adorar a Deus é uma assíduo do Senhor. Quem determina a maneira pela qual ele deve ser adorado é ele mesmo. O que eu e você, na condição de adoradores, o que temos que fazer é obedecer ao Senhor. Se nós obedecermos o que Deus pede, automaticamente a nossa vida será abençoada. Se nós seguirmos os nossos próprios conceitos de adoração, nós iremos pagar as consequências das nossas escolhas. Por isso que nessa manhã eu convido você a nos colocarmos nas mãos de Deus, a abrirmos o nosso coração para a sua palavra, permitirmos que a santa influência do céu guie a nossa vida, para que a cada dia eu e você, nós possamos viver uma vida mais feliz. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, clamamos pelo derramamento do Teu Espírito sobre a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.